de louvor e adoração ao nome do Senhor. E louvamos a Deus, por mais uma semana que Ele nos concede, por estarmos com saúde e por podermos estarmos reunidos novamente aqui para louvar e agradecer o Seu nome. Amém? Quero agradecer a presença de todos vocês, aquelas pessoas que estão online aí nos assistindo também, que sejam todos bem-vindos e que possamos nos entregar neste momento em louvor e adoração ao nome do Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Nós estaremos lendo primeiramente o livro de Salmos, no número 99. Salmos não são capítulos, né, e sim números. Então é Salmo de número 99. O título do Salmo diz: A grandeza do reino de Deus. Amém? O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhe perdoastes, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Amém? Que possamos erguer a nossa voz em adoração ao Senhor, entregarmos a nossa vida em adoração a Ele, com o nosso coração aberto, para que possamos sentir a presença dEle nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, Senhor, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua santidade, Senhor, por tudo que tu és, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado fôlego na vida, e nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, te louvamos porque de alguma forma grandiosa e tremenda o Senhor tem operado entre nós, o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, e nós queremos erguer, Senhor, a nossa voz a ti em agradecimento, porque o Senhor é digno da nossa honra, da nossa adoração, do nosso louvor, e estamos aqui, Senhor, para prostrarmos, Senhor, diante de ti e adorar-te, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos restaurado. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é santo e é digno, Senhor, da nossa honra e do nosso louvor. Queremos prestar esse culto ao Senhor, que o Senhor possa fazer presente neste momento entre nós. Fique à vontade, Senhor, para fazer o teu querer e o teu efetuar. Que a tua presença, Senhor, possa invadir a cada lar que está assistindo esse culto ao vivo. Senhor, que tu possas, Senhor, entrar em cada lar, em cada coração. Senhor, e fazer morada, Senhor, em cada lar. Que tu possas, Senhor, levar cura àqueles que estão doentes. Que tu possas, Senhor, levar alegria àqueles que estão tristes. Que tu possas, Senhor Jesus, levar, Senhor Jesus, a paz onde há desunião. Queremos, Senhor, te pedir, Senhor, que tu possas estar entre nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a esse Deus, que é grande, que é exaltado. Vamos exaltá-lo neste momento com o nosso louvor, com a nossa adoração.
Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Queremos te agradecer nessa noite, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande
Glória a Deus. Aqueles que confiam no Senhor, né? São como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para todo sempre. Amém? Aleluia! tomar a direção, né? E que todas as coisas possam contribuir para o bem da obra dele, porque é ele o dono da obra, né? E que nós nos colocamos à disposição para que ele possa fazer aquilo que ele deseja fazer na vida de cada um de nós, aqui neste lugar. E nós temos visto, né, o inimigo tentando se levantar para tentar frustrar os planos do Senhor. Mas nós queremos decretar nessa noite, declarar
que Deus é Deus e é Ele quem vai concluir a obra que Ele tem começado. E que possamos nessa noite orar ao Senhor, levantar esse clamor. Eu gostaria de convidar a minha mãe aqui. Sei que ela está com um pouquinho de dificuldade para andar, mas nós queremos levantar esse clamor nessa noite para que o Senhor venha reinar sobre nós absoluto, né? E que possamos sentir a presença dEle nessa noite e que você possa ser visitado também por Ele nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é diante do Senhor Todo-Poderoso que nós estamos reunidos aqui neste lugar. E nós sabemos, Jesus, que o primeiro lugar é Teu, Senhor. Venha trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. Que a nossa voz possa alcançar aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, Senhor. Amém, pessoas que estão oprimidas, que sejam libertas. libertas. Teu poder, Senhor. Pai celestial, que o Senhor possa libertar os viciados, Senhor, e drogas. Que eles sejam alcançados nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa gerar na vida, porque o Senhor, os teus olhos, Jesus, são como chama de fogo. Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor pode, Senhor. Que essas almas sejam alcançadas nessa noite, Pai. E que eles sejam libertos das drogas. Sejam libertos de todo o mal, Senhor, nessa noite. Pai, que eu possa visitar as famílias, Senhor. Que se cura vez, Pai. Que haja paz, que haja união nessa casal. Que o Senhor possa abençoar os filhos, Pai. Os filhos obedientes a seus pais. Pai, possa obedecer, Senhor Deus, a tua promessa, Senhor, se cumprir em cada família, Senhor. Pai celestial, abençoa, Jesus, visita aqueles que estão nos leitos de dor, Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor que tem o poder de curar e de libertar. Também sei aqueles que estão atrás de uma grade, Senhor. Que eles sejam alcançados nessa noite também, Senhor. E que eles tenham saber que é um Deus que liberta, é um Deus que vela por eles. Que eles venham também te aceitar como Salvador. Para que possamos também receber de ti, Senhor, a vitória nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas portas que foram abertas neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa enviar, Senhor, as almas para este lugar. Enviar as pessoas que têm recebido um convite, Pai. Que eles possam vir também receber de ti a vitória. Pai, fica conosco, Senhor. Que a nossa oração, que nós pedimos nessa noite, Pai, já te agradecemos. Porque quando nós pedimos, somente agradecer. Porque a tua vitória vem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor, né? Que diz: quão formoso és. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Rei do universo. Aleluia. Conheçamos o Evangelho de toda a glória, Senhor.
louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido. O Senhor Jesus, tem escolhido as nossas vidas, Senhor, para estarmos aqui nessa noite, para prestar culto ao Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, nos esvaziar de nós mesmos, Deus, e que a sua presença possa, Senhor, inundar as nossas vidas. Senhor, toca nos corações que estão aqui presentes. Senhor, toca, Senhor, naqueles que estão assistindo, Senhor, online. Que a tua presença, Senhor, possa invadir a cada ser, Senhor, a cada lar. Senhor Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar, Senhor, aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha, Jesus, tocar, Senhor, em cada um de nós. Que possamos, Senhor, sairmos daqui cheio do teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui renovados, Senhor, da tua presença. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar visitando, Senhor, a cada um. Senhor Jesus, que tu possa, Senhor Jesus, falar ao coração de cada um e ao encontro, Senhor, à necessidade de cada um de nós. Queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor e que tu possas, Senhor, agora abençoar o teu filho, o pastor Flávio, que irá trazer a tua palavra. Senhor, que tu possa, Senhor Jesus, usá-lo nessa noite conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, cremos, Senhor, que o Senhor já tem colocado a tua palavra no coração dele. Senhor Jesus, e cremos que a tua palavra, Senhor Jesus, já está, Jesus, já é santa. E que tu possas, Senhor Jesus, falar através do teu filho. Toma, Senhor, o teu filho nas tuas mãos. Usa-o conforme a tua vontade. Que tu possas, Senhor, enchê-lo neste momento com o teu Espírito Santo. E que ele venha ser fortalecido no Senhor a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos, Senhor, passado aqui. E que tu possas continuar, Senhor, a falar, Senhor, aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Eu gostaria de passar a palavra agora para o meu esposo, o pastor Flávio, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz ao coração de todos esta noite, amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa, eu não diria campanha, eu não gosto muito desse nome, mas é o que é mais utilizado, né? Porque o mês de maio é um mês em que a gente prepara e reserva para orar pelas famílias. Orar pelas famílias. E como disse o pastor Silas Malafaia essa semana em um vídeo que ele publicou, ele disse que se tem uma área em que o diabo tem atuado ferozmente é na área da família. Por que isso? Porque o diabo sabe que afetando a família, ele afeta a sociedade de uma maneira geral. Porque o que mantém ainda a sociedade de uma maneira organizada é a família. Família ajustada vai gerar uma sociedade ajustada. Nós temos aqui a Aline, que é professora, é pedagoga, é coordenadora, e ela vê isso todos os dias, diariamente na sua escola e nas escolas em que ela trabalha, e ela pode testemunhar isso, que os alunos em sala de aula são nada mais, nada menos do que um reflexo do que eles são, dos valores que eles trazem de dentro de casa, valores familiares. Então, se há uma família desestruturada dentro de casa, com certeza vai gerar um aluno naquela escola desestruturada. E é assim que, na maioria das vezes, acontece. Então, a gente está sempre tirando um espaço, um momento para tratar desse assunto sobre família. E nós estaremos orando por ela no final deste culto. Mas eu confesso que ontem o Espírito de Deus me trouxe uma mensagem, que é uma mensagem que ela fala muito ao meu coração, e de tempo em tempo eu preciso ler esse texto sagrado para me posicionar dentro do reino de Deus.
A mensagem que vou lhes trazer esta noite, aos que estão aqui, aos que estão nos acompanhando no Facebook, o tema da mensagem é os filhos do reino. Quem são eles? Esse é o tema para a nossa reflexão esta noite. Os filhos do reino. Quem são eles? Então nós vamos refletir sobre esse tema, que é um tema bastante sugestivo e bastante confrontador para nós, que viemos semanalmente à igreja para cultuar a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para que este texto nos sirva de base para a nossa reflexão esta noite, em Mateus capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Não é Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Talvez você já tenha lido este texto, talvez você já tenha ouvido falar sobre este texto. É um texto interessantíssimo, mas há algo por trás desse texto que me deixa perplexo, que me deixa em tensão diariamente como filho de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. Não esqueça do tema: os filhos do reino. Quem são eles? Mateus capítulo 8, todos acharam? A partir do versículo 5, Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, nós iremos ler. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino, em algumas traduções falam, mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Pois bem, esse texto que lemos, ele fala sobre um milagre extraordinário. E por que eu digo extraordinário? Primeiro, porque quem faz o pedido não é quem está com problema, é o seu criado. Segundo, que esse que faz o pedido não era alguém que compactuava da fé de Israel. Era um centurião romano. Era um homem romano que tinha sob seu comando 100 soldados romanos. Era um oficial de Roma. Então quem está fazendo o pedido a Jesus
Não era uma pessoa qualquer, um centurião romano, um oficial de Roma. Era alguém que, apesar do seu status social, militar, ele era alguém que amava os seus criados. Tanto amava que pediu para que Jesus curasse um dos seus criados que estava em casa. O texto relata: paralítico em terrível sofrimento. E quando Jesus ouve este pedido, este clamor deste centurião, Jesus disse: eu irei curá-lo. Ou seja, Jesus arruma as suas malas, se prepara para arrumar as suas malas e diz assim: vamos lá que eu vou curar. Porque só na intenção do centurião pedir por alguém que está debaixo da sua autoridade, para Jesus já foi algo significativo. E aí Jesus se prepara para ir ao encontro daquele criado, ir à casa do centurião para curar aquele criado, aquele servo do centurião. Quando Jesus se dispõe a tal coisa, o centurião romano diz: não precisas fazer tal coisa, porque não mereço receber-te debaixo do meu telhado, debaixo do meu teto. Aquele centurião, mesmo sendo um oficial romano, mesmo sendo alguém de uma posição social na ocasião elevadíssima, ele percebe que Jesus é muito maior do que ele em autoridade. Ele chega ao ponto de dizer: não, Senhor, não precisas que vá à minha casa, porque eu, mesmo sendo um centurião romano, eu não sou digno de que esteja debaixo do meu teto. Que coisa linda! Aleluia! Ele desce. Apesar de ser um centurião romano, aquele homem desce, mas desce para valer, e coloca Jesus onde Jesus sempre precisa estar e deve estar na nossa vida, sempre em cima. Aleluia! E quando Jesus ouve a declaração desse centurião, Jesus fica boquiaberto. Jesus então fica alegre, porque Jesus percebe que aquele homem não é um homem religioso, mas é um homem de profunda fé. E aqui que o caldo começa a engrossar um pouquinho. Aí Jesus volta-se para os seus seguidores, os que estavam junto com ele ali, e diz para eles o seguinte: nossa, nunca vi tamanha fé em Israel, quiçá vindo de um centurião romano. Aí ele continua dizendo, aí ele vai engrossando o caldo e diz: eu lhes digo que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos dos filhos do reino, ou súditos do reino, como está aqui na minha tradução, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é para deixar a gente meio apavorado. É algo que faz calar qualquer coração insensível. Por quê? Porque reproduz um apelo bastante relevante sobre o nosso lugar como filhos do reino. Designação essa que tem os seus privilégios, mas também tem muito peso de responsabilidade. Se eu perguntasse aqui esta noite, todos são filhos do reino de Deus? Todos nós levantaríamos as mãos, lógico, nos consideramos como filhos do reino. Esse episódio bíblico, conquanto ele tem o seu lado factual, de um grande milagre realizado por Cristo, porque no último versículo, no versículo de número 13 que lemos, Jesus disse então ao centurião: então vá, já que eu não preciso ir, porque segundo você eu não sou digno de estar debaixo do seu teto, vá, porque da maneira que você creu, te acontecerá. E o texto vai dizer:
na mesma hora o servo foi curado. Então, conquanto esse episódio tem esse lado factual de um grande milagre realizado por Jesus, ele não deixa de sinalizar para algo que é muito mais desafiador do que a cura realizada. Você consegue ver isso? Quando Jesus diz que muitas pessoas virão do Oriente, virão do Ocidente, e assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados para fora, no lago de fogo e enxofre, onde haverá ranger de dentes e choro. Olha a gravidade dessa declaração de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo e asseverando que com o advento do reino de Deus, algo que já aconteceu com a sua manifestação, algumas coisas estranhas e revolucionárias vão acontecer. E quais são elas? Que aqueles que pensam que estão dentro do reino de Deus vão para fora, e os que estão do lado de fora vão vir para dentro. E pior, os que estão sendo expulsos de dentro são, nas palavras de Jesus, nada mais, nada menos do que os filhos do reino, ou seja, os religiosos, os que se dizem ser cristãos para valer, os frequentadores de igrejas. Irmãos, queridos, essa palavra ela é de uma atenção para nós muito grande. Quer aceitemos ou não, nós, membros da igreja de Jesus, nós somos hoje filhos do reino. Essa descoberta nos leva a uma íntima reflexão. Se somos os filhos do reino hoje, isto quer dizer que viver a vida cristã é ficar sob certa tensão, perguntando a Deus o tempo todo se estamos dentro ou fora do reino. Olha a tensão que isso gera para nós. Esta arrasadora verdade deve levar a todos nós, santos e cristãos normais, a uma profunda reflexão. Podemos pensar que estamos dentro e estarmos fora do reino. Aliás, a maior tragédia da vida cristã é o fato de pensar que se está dentro do reino quando se está fora. Pessoas que estão frequentando a igreja, nós que estamos semanalmente aqui nos reunindo e achando que estamos dentro do reino, quando na realidade, a partir da ótica de Jesus, podemos estar fora do reino. E aqueles que a gente acha que estão do lado de fora, estão mais dentro do reino do que a gente que pensava estar dentro. Olha que coisa louca. Tensional, que sacode a nossa estrutura. Olha como Jesus enquadra os filhos do reino neste episódio. Jesus diz que os filhos do reino, nós, seremos lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Os filhos do reino. E que muitos de fora virão e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas e aí, pastor, como é que eu faço? Eu que estou indo todo dia para a igreja, eu que tento levar uma vida piedosa com Deus, com os meus irmãos, com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, como é que eu fico nessa situação? Aí é que está o incômodo dessa declaração bombástica de Jesus. Nós precisamos perguntar a Deus todo instante se estamos dentro ou fora do reino de Deus. Olha que coisa avassaladora. Porque segundo Jesus, nós que imaginamos estar dentro, podemos estar fora. E quem está fora pode estar mais dentro do que nós. É interessante um incidente ocorrido com Nicodemos no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, ilustra bem o que estamos tentando explicar. Esse dirigente da sinagoga, Nicodemos, totalmente convicto da sua posição, escolhido por Deus, e pelo fato de ser israelita e conhecedor da Torá, que tinha em suas mãos para estudo, não tinha dúvidas de que podia dialogar com Jesus de igual para igual. Mas em vez de ouvir o que queria, ficou embaraçado
confuso e meio sem rumo diante da mais desconcertante palavra que ouviram em toda a sua existência. Para ver e entrar no reino de Deus, Jesus disse: faz-se necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí, para a surpresa de Jesus, olha a resposta, olha a pergunta de Nicodemos diante dessa também embaraçosa declaração de Jesus. Nicodemos pergunta: como posso fazer para voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Era um homem religioso, era um homem influente na sinagoga, era um homem que estudava a Torá, era um homem conceituado, era um homem religioso. E diante dessa paradoxal colocação de Nicodemos, Jesus não se constrangeu e continuou dizendo da sua necessidade de ter uma experiência de transformação com Deus e com o seu Espírito Santo. O nascimento que Jesus estava tentando revelar a Nicodemos, que ele até então não tinha entendido absolutamente nada, tanto é que ele diz para Jesus: como posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas não era desse nascimento que Jesus estava falando. Jesus estava falando do nascimento do Espírito, de um novo nascimento, da regeneração. Segundo Jesus, Nicodemos está tão longe do reino de Deus que ele não pode vê-lo, adentrá-lo, a menos que nasça de novo, mesmo sendo ele um homem religioso, um homem estudioso da Torá. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, não vale apenas nascer da religião, tem que nascer do Espírito. É de cima para baixo, porque quem nasce da religião nasce de baixo para cima. Mas eu estou te dizendo, Nicodemos, que você precisa nascer do alto, do Espírito, ter uma nova natureza. Aleluia. Observe que um homem extremamente religioso, que como imaginava estar totalmente dentro do reino, estava completamente fora, que nem sequer podia ver o reino. Era um homem religioso. Como Nicodemos, muitos evangélicos, conquanto estejam na igreja, sejam frequentadores assíduos de todos os cultos, não sabem, no entanto, o significado real do reino de Deus e sua presença restauradora entre os homens, convocando-os, provocando-os e desafiando-os com suas confrontações. E se formos pegados o sermão da bem-aventurança, Mateus 5, 6 e capítulo 7, a gente vai ver ali alguns padrões éticos do reino de Deus. Jesus começa a deixar o povo meio em crise existencial, porque eles entendiam a lei a partir de uma perspectiva completamente errada daquilo que Deus no início desejou que eles entendessem. E Jesus, como João vai chamá-lo, que era o verbo vivo, Jesus era o verbo encarnado de Deus. Somente Jesus podia trazer luz para aquilo que ainda era obscuro para eles. A gente sempre ouviu falar num reino de manifestação exclusivamente escatológica, futurística, verticalista, sem nenhum horizontalismo, sempre para cima, Sempre imaginamos num reino que não chegou, mas que vai chegar. Nós não conseguimos dissociar o reino aqui, agora, do reino depois, o reino além. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus veio e viveu entre nós, ali iniciou-se o projeto do reino de Deus. A presença do reino de Deus em Cristo era a mais revolucionária de todas as ações divinas entre os homens. E Jesus começa a deixar a rapaziada, os discípulos, a turma meio que empavorosa, porque para os judeus era fácil aquela coisa do olho por olho e dente por dente, aquela coisa do: se você me fizer algum mal, a lei
me dá o direito de te retribuir o mal, mas não era isso que a lei estava, o que Deus estava dizendo na ocasião não era nada disso. O que Deus estava querendo era exatamente preservar uma briga futura, ou seja, já que eu recebi, eu tenho o direito de dar, começou a briga. O que Deus estava querendo me sinalizar é o seguinte: não faça tal coisa, porque se você fizer, você vai receber também. E aí Jesus começa a trazer uma ideia completamente diferente dessa. Jesus diz então: olha, se alguém bater na sua face, dê a outra. Jesus começa a dar uma ressignificada em tudo aquilo que os religiosos até então pensavam completamente diferente. Jesus começou a dizer: olha, se te pedirem para caminhar 1 milha, faz o seguinte, seu povo, caminhe 2. Jesus vai tirando tudo aquilo que era muito fácil de se fazer. Jesus vai acrescentando coisas, ou melhor, Jesus vai esclarecendo outras coisas que até então estavam escuras diante do olhar espiritual, até mesmo dos religiosos, daqueles que estudavam a lei de Deus. Haja vista, como já falamos, Nicodemos, apesar de ser quem era, um líder religioso, não teve a noção de entender uma simples afirmação de Jesus acerca do novo nascimento. Como é esse negócio de nascer, Jesus? Eu tenho que voltar para o ventre da mamãe, eu não tenho mais condição. Ele não estava entendendo absolutamente nada, e era esse sentimento que pairava na ocasião. As pessoas, e isso não mudou, gente, as pessoas continuam sendo muito religiosas, mas não conseguiram entender ainda a essência do reino de Deus. Alguns seguem por tradição, alguns seguem, eu não diria nem por tradição, mas pelo tradicionalismo, porque a tradição em alguns momentos ela é boa, porque ela te liga a um determinado fato, a um determinado evento, mas o tradicionalismo é ruim, porque o tradicionalismo ele não é maleável, ele não se ajusta, ele quebra. É o tradicionalismo. E Jesus então ele começa a trazer alguma coisa que os seus seguidores não tinham ouvido até então. Há um episódio em que ele entra na sinagoga para ensinar, porque ele era mestre. Num dia de sábado ele entra para ensinar na sinagoga, e quando ele abre as escrituras e começa a falar, as pessoas ficam assim: meu Deus, de onde vem tanta autoridade deste homem? Jesus começa a revelar algo para os seus seguidores que até então, todos os sábados na sinagoga, eles ainda não tinham ouvido falar, porque o que Jesus trazia era a sabedoria carregada com graça de Deus. Com graça de Deus. E Jesus começa a revelar alguns conceitos, alguns padrões, algumas virtudes, alguns conceitos éticos do reino de Deus. E é nesse aspecto aqui, de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, é que Jesus está esclarecendo: não basta vocês virem para a sinagoga todos os sábados, ouvir o rabino ler uma porção da Torá, se vocês não mudarem completamente de dentro para fora, se vocês não nascerem de novo. Aleluia. De cima para baixo, aquela regeneração, aquela coisa que eu me lembro, não sei se algumas pessoas aqui conseguem entender, lembrar um episódio que aconteceu comigo. Eu tinha 19 anos de idade, 18 e alguns meses, não chegava a 19, e nós fomos a Muqui, eu, papai, tio Wilson, saudoso tio Wilson, e o Carlinho. Fomos lá passear, e eu me lembro, era novinho de carteira, né? Eu até levei o carro, tudo bobinho, porque com 18 anos, né, dirigindo, e nós chegamos lá em Muqui, não era crente ainda, né? Meu pai estava começando na igreja, e com uma bucite horrível, bucite, odor de coluna, que não podia nem mexer o braço direito, e nós fomos assim mesmo.
Eu me lembro que quando chegamos lá, já fomos, eu e meu primo, né, o Zé Carlos, já fomos para um bar, beber, aquela coisa toda, e bebendo cachaça mesmo, cerveja, aquela coisa. No dia seguinte nós fomos para uma fazenda, e chegamos lá, começamos a beber também cachaça misturada com cerveja, e aí meu pai e tio Wilson vieram para a casa de Tia Natal, e ficou eu e o Zé Carlos na festa. Eu sei que voltamos para a cidade na boleira de um caminhão tarde da noite. Eu pancado, não sabia discernir o direito do esquerdo, não sabia nada. E quando chegamos na cidade, parei no bar de um rapaz que nós tínhamos frequentado um dia, na noite anterior, e fui ao banheiro. E ali eu apaguei. E aí quando ele foi fechar o bar, que ele foi a luz do banheiro acesa, ele foi lá para apagar a luz, não conseguiu, arrombou a porta e me jogaram no banheiro. Nisso o Zé Carlos já tinha ido para outro canto da cidade que tinha uma festa, e a recomendação do tio Wilson e do papai para ele, que era o mais velho, ó, toma conta do Flavinho aí. E eu estava lá largado lá no banheiro, bêbado, e ele falou: Carioquinha, carioca, o que aconteceu? Aí me pegou, me botou dentro do carro dele, me levou lá para a casa de Tia Natal, e eu não conseguia ficar em pé. E aí, eu estou contando esse fato porque depois eu vou continuar na mensagem, só para você entender dessa questão do novo nascimento. E aí eu cheguei na porta, aí eu acho que o papai veio abrir assim, eu já fui entrando, vomitando a casa do Tia Natal, caindo, meu pai me pegou, me jogou debaixo, foi um caos, uma vergonha sem fim. No outro dia eu estava tomando injeção de glicose com plasio na veia, para ver se a gente conseguia voltar para Caxias. Foi terrível. E meu pai ali orando, estava começando na igreja, orando: Senhor, guarda meu filho, guarda meu filho. E depois eu me converti. Numa noite inesquecível também, me converti. E depois da minha conversão, o cheiro da bebida me causa náusea. Não foi o pastor, ele nunca disse para mim: a partir de hoje você não pode beber mais. Ele nunca disse isso para mim. Mas o encontro que eu tive com Deus foi tão tremendo na minha vida, que aquilo que me fez mal um dia, até hoje ele me deixou a marca de que só o cheiro me causa náusea. O novo nascimento agora de Deus em mim, ele me inclina para outras coisas. É esse o novo nascimento. Para algumas pessoas isso não pode ter importância nenhuma, mas para mim foi um marco. Eu não consigo mais olhar aquelas coisas que eu fazia com o mesmo olhar, porque me causa náusea, porque por causa da nova natureza de Deus em mim. Então é desse nascimento que Jesus está falando para Nicodemos. É desse novo nascimento. E aqui em Mateus capítulo 8, Jesus está dizendo assim: olha, não bastam apenas se intitularem filhos do reino, porque frequentam igrejas, porque seguem religiões por tradição. Tem que ser muito mais do que isso. Aleluia. Jesus vai dizer: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nada adiantou. A justiça de Deus em nós agora ela é completamente diferente. Isso tudo faz parte desse novo nascimento. E aí eu, por ser um religioso, frequentador semanalmente dos cultos da igreja, eu preciso, a partir desse texto de Mateus capítulo 8, fazer essa declaração, melhor, essa pergunta a Deus todo instante: Senhor, eu continuo dentro ou estou fora do reino de Deus? Porque é possível que mesmo eu me achando como filho do reino, tendo esse título, eu possa estar do lado de fora e não do lado de dentro. E quem eu pensar às vezes que pode estar pelo lado de fora, porque não frequenta a igreja, não participa de reuniões, pode estar mais dentro do reino do que eu, como sendo filho do reino. Você consegue entender isso? Essa declaração de Jesus, ela trouxe é como se fosse uma bomba atômica no meio dos religiosos. Porque qual era o problema dos religiosos na época de Jesus?
eles se ufanavam em ser melhores e maiores do que os demais. Esse era o comportamento dos fariseus, e Jesus os chamava de hipócritas. Por quê? Porque eles diziam ser uma coisa que eles não eram. Hipócritas vem de um termo grego que significava ator. Quem é o ator? É aquele que assume um personagem. E para Jesus, os religiosos, os fariseus, eram esses que assumiam um papel de santidade, mas que de santo não tinham absolutamente nada. Tanto é que eles, quando eles iam orar, eles iam para o meio da praça pública e faziam longas e extensas orações, usando as mais bonitas palavras, né, que encontravam nos oráculos do Aurélio da época para se comunicarem com Deus. Aí Jesus, nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: olha, quando orares, orareis assim: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Não faça como os fariseus que vão para as praças públicas e com largas e extensas orações pensam comover a Deus, porque esses já receberam a sua recompensa. Olha como Jesus vai mudando o padrão aí do reino. Para o religioso, o cara era crentão se ele chegasse no meio de uma praça pública e começasse a orar em voz alta, né? Para Jesus não. Para Jesus a verdadeira oração, aquela de um coração regenerado, aquela de um coração que nasceu de novo, é quando você entra no seu quarto, no seu aposento, e quietinho com Deus, você faz a sua oração com Ele. E Ele que te vê em secreto, te recompensa. Aleluia. Aí Jesus vai tratar da questão financeira do reino de Deus, porque os religiosos, quando davam a esmola, saíam gritando para tudo quanto é lado que tinham dado esmola, que tinham ajudado alguém. Aí Jesus disse assim: quando deres esmola, que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Inscrição nessas coisas. Veja como o padrão do reino é diferente. Alguns discípulos de Jesus, sem entender muito ainda o que ele falava, ensinava, chegou a uma mãe dele, chegou a dizer: Senhor, quando tu entrares no teu reino, arruma uma vaguinha no primeiro escalão dos meus filhos lá, tá? Coloca eles num lugar bacana e tal. Aí Jesus olha e diz assim: olha, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor. No reino de Deus, quanto mais se cresce, entre aspas, mais se desce para servir. Jesus disse assim: olha, quando vieres para um lugar, for convidado para estar no lugar, e houver cadeiras vazias na frente, não sente nelas, sente lá atrás, porque possa ser que aquele lugar na frente já esteja reservado para alguém, e aí vão pedir para você se levantar, vai ficar chato para você a dessa. Então sente um pouquinho mais atrás, não sente na frente. Veja o padrão de quem é nascido de novo. Veja os conceitos de quem nasceu de novo em Deus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. São padrões. Jesus está dando padrões. Jesus está ensinando os valores do reino. Então, para Jesus, não é um filho do reino aquele apenas que assume um compromisso religioso de estar numa reunião religiosa. Não, é muito mais do que isso. É prática de vida cristã diariamente, porque eu posso ser uma coisa aqui e estar agindo completamente diferente daquilo que eu sou dia de domingo, por exemplo. Durante a semana eu posso ser uma pessoa completamente diferente, porque eu estou fora dos holofotes da comunidade religiosa. Mas é aí que está o problema.
É aí que Deus toca na nossa ferida, porque diariamente a gente precisamos estar nos perguntando: estou dentro ou fora do reino de Deus? De que lado eu estou? Em que posição estou? E preciso estar nessa crise o tempo todo. Jesus disse para os religiosos: olha, cuidai vós, porque as meretrizes estão entrando no reino de Deus primeiro do que você. Você sabe que declaração, esse tipo de declaração que Jesus fez? Você sabe o grau dessa declaração? As problemáticas que Jesus arrumou com declarações como esta. Dizer que as prostitutas estavam entrando no reino de Deus primeiro do que os religiosos. Isso é para a gente pensar. Você sabe o nível, o grau dessa argumentação de Jesus, o nível que ela tem para nós, as implicações que ela tem para nós? Então o reino de Deus é coisa séria. Existem padrões no reino de Deus, existe conduta ética no reino de Deus, a justiça no reino de Deus é completamente diferente da nossa. Da nossa é por meritocracia, não é isso? Você fez, você recebe, não é isso? Parábola do filho pródigo. O filho antecipadamente pede tudo que é dele. Já é um erro, porque o pai estava vivo, ele não podia pedir herança alguma, porque o pai estava vivo, é só com a morte do pai. Ele pede a parte da herança dele e diz para o pai assim: olha, eu não quero saber mais, eu quero o que me pertence, porque estou indo gastar com a rapaziada. E sai pelo mundo afora. Diz a parábola, Jesus contando que ele perde tudo, toda a herança do pai, fica sem nada, a ponto de ter que comer bolotas com os porcos. E neste momento de queda deste homem, deste filho, ele lembra que na casa do pai os servos são muito mais honrados do que ele agora, como o filho está sendo. Aí o que ele pensa? Irei, voltarei, terei com meu pai. E a Bíblia diz no texto que ele volta. E quando está voltando, o pai da janela o vê, porque depois que o filho saiu, o pai foi para a janela. O pai sempre aguarda o filho pródigo. E aí o texto diz que o pai vê o filho voltando, todo sujo, moribundo, esculachado pelo mundo. E aí ele vai ao encontro do filho, não espera o filho chegar em casa. Ele corre ao encontro do filho. Ele diz: pai, será que tem uma vaguinha para ser jornaleiro aí, para ser servo aí? Vaguinha para ser servo? Você é filho. Você é filho. E filho aqui em casa é honrado. Falou para os criados: dê roupa nova, coloque sandália nos pés, dê anel a ele, sinônimo de autoridade, porque vamos ter banquete, porque esse meu filho que havia sumido voltou, que estava morto reviveu, vamos dar festa para ele. Aí o filho mais velho, que olhou aquela cena, falou para o pai assim: pai, eu estou aqui. O filho mais velho da parábola do filho pródigo é o retrato do religioso. Pai, eu estou aqui há tantos anos, bonito isso, né? Te servindo, nunca te dei prejuízo nenhum, nunca pedi a herança antecipadamente, e tu nunca mataste um cabritinho para mim? Agora vem esse aí, todo se querendo, fez o que fez, gastou o que gastou, que não era para ter gastado, volta, e o senhor vai dar uma festa. Meu filho, disse o pai, eu sou pai,
Só que você, como filho, nunca me viu como um bom pai. Você sempre trabalhou pela meritocracia. Mas eu sou pai. Tudo que é meu é teu, filho. Você não usou porque nunca pediu, nunca quis. Você está me servindo durante todos esses anos sem me conhecer, meu filho. Mas não é justo a gente dar uma festa para o seu irmão que estava sumido e voltou? Que tal? Aleluia. O filho mais velho da parábola do filho pródigo é o filho religioso, aquele que não falta um culto. É como se batesse cartão, quero o meu, e no final quero o meu. Mas o filho mais novo é o retrato daquele que perde tudo às vezes, mas que conhece o pai como ninguém, e se não conhecesse não teria voltado. E o mais velho, que estava muito mais tempo servindo o pai, não conhecia o pai que tinha. Então no reino de Deus é assim. E quem são os filhos do reino na realidade? Eu não sei lhe responder. Triste isso, né? Um pastor que não sabe responder uma pergunta tão fácil como essa. Eu não sei. Porque a partir da perspectiva de Jesus, os filhos do reino podem ser lançados fora. E quem está do lado de fora ser incluído, ser colocado dentro. Como é que alguém vai dizer quem é filho e quem não é do reino? Quem está dentro e quem não está dentro do reino? Eu não tenho essa pretensão, nem essa coragem para dizer a você quem é e quem não é. Quem está dentro do reino e quem está fora. Mas de uma coisa eu estou certo, de que Deus deseja, segundo escreveu o apóstolo Paulo, que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. Porque, segundo ensina-nos as Escrituras, o banquete vai ter lugar para todos. O céu é lugar para a multidão. Mas e aí, pastor, como é que eu faço para fazer parte e sentir essa nova natureza na minha vida? Entregue-se a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Diga a partir de hoje: Senhor, nasça dentro de mim. Aleluia. Permita-me nascer em ti e torne-me uma nova pessoa que tenha um passaporte carimbado para participar do reino de Deus, não só nessa vida, mas para sempre. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. E eu quero convidá-los a estar de pé nesta noite. E termino esta reflexão não desejando terminar. Encerro não desejando não encerrar. E quero perguntar nesta noite, se alguém que ainda se sente fora do reino de Deus, que gostaria de se sentir dentro, e isso só é possível a partir da nova natureza em Jesus, nascendo de cima para baixo, nascendo do Espírito, e quisesse fazer essa declaração de fé esta noite, eu gostaria de conhecer você, de orar por você e te apresentar ao Pai, o dono do reino, o dono daquele que tem preparado o banquete para todos os salvos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que se sente fora, você que se sente rejeitado às vezes, você que se sente às vezes e tem um pensamento de que Deus, por aquilo que você faz e anda fazendo, não quer saber de você. Você que tem esse tipo de sentimento no seu coração, eu quero orar por você, porque Deus é Pai. Deus é Pai, Ele quer que você faça parte do reino que Deus, que Ele criou para você. O reino é para todos, o reino é de Deus. Basta que você apenas entenda esse mistério do novo nascimento. E como é que eu faço para aceitar isso, pastor? Rasgue o seu coração, declare com os seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador, e que Deus o ressuscitou dos mortos,
e creia no seu coração para a justiça, serás salvo. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de fazer essa declaração de fé, de dar essa confirmação para Deus? Eu quero orar por você esta noite. Eu quero pedir a bênção de Deus pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida esta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a bênção do Todo-Poderoso. Eu quero que Ele inclua o teu nome no livro da vida, segundo está no livro do Apocalipse. Eu quero que o teu nome seja achado naquele grande dia. Mas para isso, esse ato de fé precisa partir de você. Eu quero nascer de novo, mas não quero nascer da religião. Eu quero ter um novo nascimento em Deus. Eu quero nascer da água, eu quero nascer do Espírito. Tem alguém aqui esta noite que gostaria de tomar esta decisão, de se comprometer com Deus e viver uma vida segundo os padrões de Deus e não os padrões desse mundo, segundo os padrões do reino, para que você naquele grande dia seja achado dentro do reino e não fora dele? Tem alguém aqui esta noite? Faça um aceno com a sua mão. Eu quero orar por você. Você em casa que está nos assistindo, que ainda não tomou essa importante decisão na sua vida, eu também quero orar por você, em nome de Jesus. Enquanto você decide, eu vou orar aqui, eu vou clamar a Deus, eu vou orar a Deus, para que Deus possa pegar toda esta reflexão esta noite e amadurecê-la no seu coração, para que você comece a entender as verdades do reino de Deus para a sua vida, o projeto que Deus tem para você no reino dele. Amado e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, nesta noite, na tua presença estamos e queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, te agradecer por esses momentos, te agradecer por esse encontro mais uma vez, te agradecer por mais este culto, te agradecer pela vida de cada um que nesta noite se comprometeu a estar aqui conosco, te agradecer pela vida daqueles que agora, ó Deus, estão nos assistindo. Tenho certeza que a tua palavra, o teu Espírito tem trabalhado de uma maneira toda especial. Nesta noite, Senhor, nós oramos pelas famílias, Senhor, por cada uma família representada aqui nesta noite, por cada família do bairro de Jardim da Penha, Mata da Praia, Bairro República, Jardim Camburi, Praia do Canto, Senhor, Goiabeiras, tantos, Maria Ortiz, Solon Borges, todas, ó Deus, todas essas famílias aqui da Grande Vitória, que tu possas visitar agora, Senhor, em nome de Jesus, quebrando correntes, quebrando cadeias, quebrando, Senhor, aquilo que o adversário da nossa alma tem realizado na vida de muitas famílias. Infelizmente, Senhor, aqui em Vitória, nós temos tido uma estatística terrível para nós, do número de suicídios, de pessoas que se lançam da terceira ponte. Meu Deus, nós quebramos este paradigma, nós destruímos esse principado, essa potestade que opera ali, Senhor, levando as pessoas ao suicídio. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos esse principado, essa potestade, esses demônios, ó Deus, que tem influenciado gente, Senhor, de toda e qualquer classe social e de qualquer nível de idade. Nós repreendemos este mal em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos decretar a libertação do Senhor na vida destas pessoas que se sentem oprimidas, que estão se sentindo presas, ó Deus, que às vezes vivem no meio de uma multidão, mas ainda assim se encontram solitárias, pessoas com depressão e nem sabem que a possuem. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, pessoas que estão no vício do álcool, no vício dos
dos jogos, no vício das drogas, em nome do Senhor Jesus agora, seja qual vício for, no vício da prostituição, nós repreendemos estes demônios nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, visite as famílias agora, visite, Senhor, agora estes lares, no nome do Senhor Jesus, e vai realizando uma obra tal, vai quebrando as correntes, vai tirando estas pessoas. Senhor, eu sinto no meu coração que há pessoas que moram aqui em Jardim da Penha, que vivem num quarto isolado, que não tem alegria para sair, ó Deus, na rua de jeito nenhum, preferem ficar trancafiadas, e elas nem sabem que isso é uma ação maligna na vida delas. Mas nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos agora este mal, este principado, esta potestade, esses demônios, em nome do Senhor Jesus. Nós lançamos por terra e quebramos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, todas as suas ações, todos os projetos, tudo aquilo que o inferno tem preparado para destruir famílias aqui. Nós frustramos agora com todos esses planos diabólicos, demoníacos, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, somos igreja do Senhor neste lugar, e nós decretamos, ó Deus, a libertação no nome de Jesus. Nós, ó Deus, conclamamos ao Senhor agora que haja a libertação dos cativos, que haja vista aos cegos agora, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai quebrando agora, Senhor, os grilhões, as correntes que aprisionam estas pessoas. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós repreendemos com todo o mal e declaramos a vitória do Senhor, declaramos a vitória dos teus filhos, declaramos a vitória da tua igreja, declaramos a vitória do povo de Deus que tem orado. Senhor, declaramos a vitória destas famílias, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. E declaramos, ó Deus, uma semana de vitória contra todas as possibilidades, porque todas as possibilidades talvez fossem de dar ruim esta semana, mas como igreja do Senhor, Deus, nós frustramos todos esses planos malignos e declaramos uma semana de vitória para todos nesta semana, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja exaltado sempre, que o teu nome seja glorificado sempre, e que o Senhor venha reinar de fato em cada lar, não apenas, ó Deus, circunstancialmente, não, mas que a presença do Senhor seja uma realidade na vida de todas essas pessoas. Nós oramos com perdão dos nossos pecados e o fazemos isso com a autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Alguém no momento da oração sentiu alguma tonteira, sentiu algum mal-estar, sentiu algum enjoo assim no momento da oração? Não? Glória a Deus. Lembrando a todos que quarta-feira é oração. Se você quiser estar orando conosco, estamos orando a princípio lá em casa. Você é muito bem-vindo, estamos dobrando os nossos joelhos. Se você quiser uma oração na sua casa também, podemos ir na sua casa e orar por você em nome do Senhor Jesus. Levante agora as suas mãos para o alto, e eu desejo agora do fundo do meu coração que o grande e excelso amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo Jesus seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus esta noite. O povo de Deus abençoado diga amém. Ide em paz, o Senhor é convosco. Dê um abraço aí em 2, 3 pessoas esta noite e diga para ele ou para ela como foi bom ela ter vindo aqui e ouvido a palavra do Senhor. A você do Facebook, que Deus, das redes sociais, que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus te dê uma semana também de vitória, em nome de Jesus.